Olá, de volta! Então, agora mais uma live. Obrigada a todos que estão aí ainda acompanhando. Agora eu vou chamar outra dupla de quem eu sou muito fã, o Maurício Arruda, que é decorador, arquiteto e apresentador do Decora GNT, e o Luffy Gomes, que é do Life by Luffy. O Luffy não tá indo. Ah, desculpa. O Luffy ainda não chegou, mas ele vem logo logo. Que é do... Desculpa, o Luffy chegou, mora só. Ok, então é ao contrário. O Luffy já está aí, e ele é fotógrafo, apaixonado por casas, viaja o mundo contando histórias de pessoas por meio dos lugares em que elas vivem, e eles têm os Instagrams mais maravilhosos, se vocês quiserem, e YouTubes também, se vocês quiserem se inspirar a fazer da casa um lugar mais aconchegante, bonito. E é para isso que eles estão aqui também, para ensinar um pouquinho para a gente como a gente pode fazer isso, especialmente nesse momento em que estamos todos confinados em casa, melhor do que nunca para a gente pensar como fazer nossa casa um lar mais gostoso. Bem-vindo, Luffy! Tudo bem? Que delícia a gente aqui junto. Oi! Olha, eu trouxe aqui o seu livro, de novo, eu estou pedindo autógrafos virtuais para todo mundo. Eu amo o seu livro, muito recomendo para todos, Life by Luffy. Que amor que você enfim, tem, você muito pode obrigado. mudar aí, ó, um autógrafo virtual. É lindo, gente, é lindo, assim. Eu adoro casa, eu adoro ser dona de casa, adoro cuidar da casa, pensar nos detalhes, nas coisas, e fazer da casa um lugar caloroso, receptivo para as pessoas. E o livro do Luffy é muito inspirador, porque mostra um monte de casa real, assim, não são as casas das revistas em que tudo é tão pristino e intocável, parece que nunca ninguém sentou naquele sofá, nunca ninguém sujou uma louça naquela cozinha. Não, são casas de verdade, de pessoas, gente como a gente. É lindíssimo o trabalho dele, não só no livro, mas também no Instagram, no YouTube. Luffy, muito obrigada por ter vindo hoje, e vai ser muito gostoso conversar com você. Sou muito sua fã. Eu que agradeço dessa recepção tão maravilhosa e surpreendente, né? Você já chegar e já mostrar o livro, assim, foi muito gostoso. Muito obrigado, porque realmente esse livro tem tudo a ver com isso que você estava falando e que a gente vai conversar hoje, né? Como que uma casa se torna um lar, né? Como que ela deixa de ser simplesmente um lugar onde você faz decoração, mas que você comece a viver dentro daquela casa. Até por isso que o livro se chama Onde Vive Você, né? Onde você está por todos os lados dentro dessa casa. E é muito gostoso poder saber que você gosta também. Obrigado. Luffy, o Maurício está com uma conexão ruim, então ele vai demorar um pouquinho mais para entrar, mas a gente vai começando. Justamente, acho que é por aí. Você viajou o mundo inteiro vendo casas de pessoas. Vou ficar falando bem dele aqui, porque a gente é apaixonado por ele, que é um querido. Ai, ele é maravilhoso também, maravilhoso. Então, eu queria que você deve ter uma perspectiva diferente, assim, né? A maioria de nós conhece só a casa, a sua própria casa e a casa, né, das pessoas, dos amigos próximos, dos familiares, assim, né? Você tem um repertório de referências muito maior porque você entrou em casas de pessoas ao redor do mundo inteiro. E isso, né, a casa diz muito sobre a cultura da nossa sociedade, sobre o lugar, o tempo e o lugar em que a gente vive, porque é muito diferente a casa de alguém que mora no campo, na cidade, na praia, no frio, no calor, né, com uma família grande, sozinho, com bicho, sem bicho. Então, a gente consegue saber muito da personalidade da vida de uma pessoa pelo lar dela, pela casa dela. E eu acho que, acima de tudo, você deve ter entendido, né? Eu fico curiosa para saber a sua perspectiva sobre o que faz da casa, não só esse abrigo, esse teto sobre a nossa cabeça, mas um lar, de fato. Olha, você sabe o Maurício chegou. Que bom, ver na hora de eu falar. Ei, Maurício! O Maurício é arquiteto, apresentador do Decora GNT já há muitos anos, e ele tem transformado a casa de milhares de pessoas, inspirado outras milhões a fazer o mesmo, mostrando truques acessíveis e ideias criativas. É muito orgulho falar com você também. Oi, Maurício. Olá, tudo bem? Eu também trouxe o seu livro aqui, que eu tenho na minha estante com muito amor, para você autografar virtualmente para mim. Ai, eu queria tanto encontrar vocês de verdade.
amo este livro, recomendo para todos que gostam de decoração, de casa, de assuntos domésticos, porque é tantas ideias por página. É até perigoso você ficar folheando esses livros, porque você fica com vontade de pôr tudo abaixo, de mudar tudo de lugar toda semana, de não manter a parede na mesma cor. É engraçado, que dá uma sensação de impermanência, assim mesmo, a vontade de mudar, muito inspiradora, muito gostosa. Que bom estar falando com você, Maurício, também. Então, agora juntos, Luffy e Maurício, vocês são amigos também, né? São colaboradores do GRAAC. Eu estava conversando com o Luffy aqui, que a maioria de nós... Desculpa, Maurício, fala. Eu queria agradecer Tá travando um pouquinho, né? Está muito instável a conexão com o Maurício, talvez caia. Por isso, a gente vai continuando aqui, ele vai entrar quando rolar. Maurício, hoje que eu estava falando com o Luffy, que vocês têm um repertório, conhecer, entrar na casa de muitas pessoas, né, pelo trabalho de vocês. E eu fico me perguntando, depois de todas as experiências, né, são muito diferentes. A casa diz muito sobre o estilo de vida, o lugar, o tempo que cada pessoa vive, né, dependendo de se você tem uma família grande, uma família pequena, se você gosta de um hobby ou de outro, se você mora no calor, no frio, na cidade, no campo, há 30 anos atrás ou agora, né? Tem tantas maneiras do lar expressar a sua personalidade, sua vida. E eu fico imaginando vocês que entraram em tantas casas, porque eu só conheço a minha e dos amigos e parentes, quando vocês entram numa casa, o que vocês enxergam torna ela realmente um lar acolhedor, não simplesmente um abrigo sobre a cabeça ou um lugar prático para resolver problemas práticos do tipo, temos um banheiro, uma pia e uma cama. O que faz desse lugar um lar? Tô deixando o Maurício para ele falar, né? Eu não sei se a minha conexão tá boa, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Problemas técnicos, gente, desculpa. Eu vou falando aqui, então, um pouquinho dessa parte, porque... Relaxa, que a gente chama uma energia boa, daqui a pouco vem, todo mundo vibrando, o negócio é o seguinte, quando eu fotografo, por exemplo, casas em tantos lugares, eu sempre tive essa vontade de tentar enxergar o que os meus olhos não estão vendo. Eu acho que uma casa de verdade, que ela é uma casa, essa casa que a gente está falando que é um lar, na verdade, eu queria descobrir essa informação, mas que não fosse somente na minha roda de amigos, que não fosse somente nas casas que eu fotografo, na cidade que eu sou contratado para fotografar, ou para a revista, ou para aquele arquiteto. Eu queria descobrir a nível mundial, para entender qual é a diferença de uma cultura para outra quando a gente está falando de lar mesmo, você está se enxergando dentro da sua casa. E hoje, depois de já ter rodado aí casas no Japão, na Argentina, no Peru, na Mianmar, nas Filipinas, nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar do Brasil, o que eu percebo? Que se eu colocasse todas essas pessoas que eu fotografei as casas, se eu chamasse todo mundo para uma festa, saía todo mundo amigo. Porque eu encontrei um ponto em comum. Eu encontrei um ponto em comum entre essas pessoas, sabe? O ponto em comum que elas realmente entenderam o que é você transformar a sua casa em lar. Ele voltou, coisa linda. Oi, Maurício. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Bom. Sempre dá. Quer fazer a pergunta de novo para ele? Porque ele é expert. Não, eu ouvi a pergunta, eu já vou emendar na resposta. Eu acho que a gente fala que lar é casa com alma, né? Então eu acho que a grande pergunta aqui é como a gente faz para trazer a nossa alma para dentro de casa. E essa pergunta tem muitas respostas. Na verdade, não existe uma resposta igual a outra, porque todas as pessoas são diferentes. Então, eu acho que a sensação que o Luffy tem, que eu tenho também, de às vezes entrar em algumas casas e falar, nossa, que incrível, né? Existe uma história aqui dentro, é justamente quando a gente consegue encontrar essa alma, sabe? Essa casa sendo vivida. Uma casa com alma, basicamente, um lar, basicamente, é uma casa que tem vida, né? Então, ela
Pode até ser uma pessoa morando sozinha, ou pode ser uma casa que tem criança, mas ela tem cheiro de comida, ela tem planta, ela tem cachorro, ela tem amor. Os objetos, eles têm histórias, e é isso que constrói um lar, né? Você sabe que você até mostrou aí na hora no início a história do meu livro. A primeira coisa que eu escrevi ali naquela entradinha que você vê que é: sempre me encantou conhecer as pessoas através dos espaços que elas vivem e não a decoração onde elas moram. Ou seja, basicamente é isso. Se você que eu estava falando, se a gente juntar todo mundo numa festa e virar amigo, é por causa disso. As pessoas entenderam que não é uma decoração, uma tendência, uma coisa que é certo ou errado. Se aquela casa que você está dentro, ela representa suas histórias, suas memórias afetivas, se cada coisinha que você olha, ela te lembra a carinha da pessoa, ou o gesto do presente que você recebeu, ou alguma coisa que te faz um carinho, ela é um lar. Ela começa a ser um lugar que te abraça, te acolhe, e o principal que eu acho, que é você se sente pertencente. Ou seja, você tem uma real sensação de pertencimento daquela casa. Ou seja, eu sei o que é aquela história, aquele quadro que está ali me lembra que são as pessoas que eu amo, esse daqui é o meu cachorro, isso aqui é a minha planta, isso daqui é o que eu gosto, isso aqui não está aqui só para agradar uma visita, isso aqui está aqui porque eu gosto de deitar deste jeito no sofá. Ah, mas o certo não é botar o sofá aí. Tá, mas quem vive aqui sou eu, então ela é meu lado. Eu vou botar esse sofá onde eu quiser. É mais ou menos isso. Bom, e tem muita gente que tá, enfim, né? Claro, a quarentena é um privilégio, né? Quem pode ficar em casa, mas a gente tem visto, assim, né? Tem saído muitas notícias sobre os varejos de reforma, construção, os vídeos de YouTube, os canais de Pinterest que falam sobre faça você mesmo, estão explodindo de audiência, de gente querendo comprar coisas, fazer coisas. Porque é um momento em que está todo mundo dentro de casa e está se vendo com aquela monte de coisas que ficaram sempre para o dia em que, né? O dia em que eu tiver tempo, o dia que fizer sol, o dia que der, a gente resolve esse problema, o que está quebrado, o que era um sonho de fazer e não foi feito antes. Que a gente pode... Por onde começa esse momento, assim, né? O que a gente pode fazer para tornar a casa, durante essa quarentena, um pouco mais acolhedora? Que perguntas a gente tem que se fazer para descobrir o que está errado? Porque a gente está com essa sensação de que não está legal, mas eu não sei exatamente o que, nem por onde eu começo. Assim, pela experiência de vocês, por onde a gente começa a trazer mais essa alma para casa? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, antes de saber o que você vai fazer, é você entender o que é casa para você. Essa é uma pergunta que todo mundo deve fazer antes de começar qualquer tipo de reforma, decoração. Antes de arrastar uma cadeira, é entender o significado da casa para você. E eu acho que nesse momento a gente tem tempo para olhar a nossa casa, entender cada um dos ambientes, entender quais as atividades que são importantes, que acontecem em família, e entender esse potencial de cada um dos ambientes. Então, o que essa cozinha pode significar para mim, para minha família, o que essa sala, o que esse quarto. Então, eu acho que nesse momento que muitas pessoas estão fazendo, eu acho que é um momento bom para isso, é a gente restabelecer de novo quais são as nossas verdadeiras prioridades dentro de casa, o que realmente importa dentro de casa. Então, acho que esse é um primeiro passo. E aí, depois, partir pro mão na massa. E, nesse momento, eu acho que vai existir, com certeza, como você falou, uma explosão de pessoas tentando fazer coisas, se arriscando em pintar paredes, mudar os móveis de lugar, comprar móveis novos. E o mais importante nesse processo é justamente focar no processo, porque fazer decorar a casa é um exercício diário, que não se faz só uma vez, não é só um pequeno projeto. A hora que você começar a mudar, você vai querer mudar todo dia, depende de prática, e precisa existir erro durante esse processo, porque é com ele que a gente vai, com os erros que a gente vai chegar nos acertos. É igual você pegar uma receita super complexa de bolo, ou mesmo uma receita super simples de bolo e fazer pela primeira vez. Pode dar errado, mas na segunda pode ficar melhor. Então, comece com transformações que sejam mais simples, e aí depois você vai partindo para as transformações mais complexas.
E eu acho também que entrou muito numa história de que eu preciso transformar tudo, né? Talvez você não precise transformar tudo, então eu sempre começo assim, o primeiro passo é uma meditação, vai se entender primeiro, né? Que foi que, como o Maurício falou, se entenda primeiro dentro da casa, o que realmente eu sou, porque não adianta eu assistir um monte de vídeos de YouTube e querer fazer tudo que todo mundo está fazendo só porque eu achei aquilo legal, mas talvez não signifique para mim. Mas eu acho que o mais gostoso, e eu faço isso quando eu estou mexendo em tudo, é não entender que na hora que você começou a mexer, você não chama aquilo de bagunça. Porque fica, né? Fica tudo fora do lugar, fica uns negócios meio com cara de bagunça, mas não entenda isso como uma bagunça. Entenda isso como o processo que o Maurício falou. É o processo que você começa a colocar as coisas devagar, porque agora que a gente está nesse período de quarentena, você não tem que começar de manhã e terminar de tarde. Você não vai receber ninguém, uma visita, sei lá o quê, que você tem que vai ter uma festa à noite. Calma. Então vai fazendo as coisas, começa a sentir as histórias, analisa devagar aquilo que você quer, o que você não quer, o que aquilo faz sentido. E foi como o Maurício falou, colocou aqui agora e amanhã quer colocar em outro lugar, essa dança é que é a mudança. A dança que a gente faz dentro de casa é que é a sentido. Oi, voltei? Voltou bem no meio da dança da mudança. Voltou? Não, eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo. E, Luffy, você tem que contar a história, aquela história maravilhosa do lavabo. Porque você falou uma coisa aí que é muito importante, que nesse momento a gente não precisa preparar, a gente não precisa se importar com essa bagunça dentro de casa, porque a gente não vai receber nenhuma visita. Mas eu acho que esse é o momento para a gente entender que nós somos a visita mais importante dentro da nossa casa. Tipo, sim, é pra gente que a gente tem que fazer. É pra gente. Né? Tem que usar a louça que tá guardada, né? Nossa, essa é a minha defesa maior, o meu discurso de vida, né? Tipo, então se eu olho uma casa toda com tudo fora do lugar, eu estou feliz ali dentro daquilo tudo fora do lugar, porque eu estou me organizando, eu estou no meio dessa história. E essa teoria do lavabo que eu criei aí, que é do nada, eu acho ela incrível, porque todas as vezes que eu vou fotografar para as casas, principalmente quando eu sou contratado por profissionais e empresas e tal, revistas, a gente chega naqueles apartamentos maravilhosos. E aí a gente chega o lavabo, dá vontade de você morar dentro do lavabo, porque pensa aí comigo todo mundo, se não é o cheirinho mais gostoso que você já sentiu. Já entrei em lavabo com um lustre de cristal, sabe, candelabro, assim, de cristal, aquele espelho maravilhoso, e o papel de parede, os quadros, a toalha. Agora, mesmo que você não tenha um lavabo dentro de casa, você já passou por uma situação dessa, eu tenho certeza que é você chegar naquela toalhinha tão engomada e tão cheia de pérola, que você fala, eu não vou enxugar a mão nesse trem de jeito nenhum, porque vai estragar a decoração. Aí você enxuga na sua roupa mesmo, assim, porque eu falo, eu não vou estragar nada de tão lindo que é o lavabo, né? É uma coisa, você sai dali, você nem usa para não estragar. O sabonete ali parece que nunca foi usado. Enfim, quando eu entro num lavabo desse, eu já fico assim, nossa senhora, se o lavabo na entrada da casa desse jeito, você imagina o resto. Aí eu vou fotografando, quando eu chego lá na suíte da pessoa, lá no banheiro íntimo da pessoa, ele é todo branco, com a toalha jogada. Só se tiver colocado uma florzinha, um negocinho meio arrumado ali, foi porque eu fui fotografar, então tinha que dar uma disfarçada rapidinho, esconder as coisas dentro da gaveta. Porque era uma coisa mais sem graça do mundo. E aí, se isso estiver acontecendo, é muito importante a pessoa notar que isso é um grande sinal de que você está fazendo, talvez na sua casa e talvez na sua vida, coisas muito mais para impressionar as outras pessoas do que cuidar de você mesmo. Porque o seu banheiro, que é onde você vai todos os dias quando acorda, todos os dias você entra naquele banheiro, ele que tinha que ter todo esse ar de cuidado, de carinho, de amor com você. Não que a gente não tenha que cuidar das pessoas que nos visitam, mas pelo amor de Deus, ela só vem de vez em quando, você vai lá todo dia. Então o seu tem que ser realmente o melhor sabonete, o melhor cheirinho, a melhor toalha, a melhor história, tudo você tem que usar para você e não para impressionar outra pessoa, sabe? Então isso é muito importante. Gente, que lindo, Luffy, isso que você falou. E para completar, assim, só um parênteses muito especial que acabou de chegar aqui. A gente acabou de bater mais de 100 mil reais doados para o GRAAC durante essa live. Na verdade, 109 mil reais doados. Vamos chegar a 110 aí, pessoal. A gente está com auge de seguidores. O GRAAC é o lar, né,
Vamos doar. O GRAAC é o lar de muitas crianças. A maior parte dos atendidos vem de fora do estado de São Paulo, porque eles são especializados em casos extremamente difíceis e em que não tem atendimento nos hospitais mais regionais. Então, muitos hospitais encaminham os pacientes para o GRAAC dar conta da situação. E esses pacientes vêm, a família, vem pai, mãe, criança, e ficam aqui, às vezes, por 1, 2 anos fazendo tratamento, ficando em casas de apoio. Mas é isso, é o lar de muita gente que vem de fora durante o período mais difícil da sua vida. Então, eles precisam de ajuda. Vamos chegar a 110, 120? Colaborem aí. Tá aí o QR Code na tela, é só botar na câmera fotográfica que vai abrir o AMI para vocês doarem. Voltando, eu achei muito linda essa teoria do lavabo, que coisa incrível. Eu vou levar isso para minha vida. O meu lavabo é uma zona, eu não tenho esse problema, eu acho. E agora mas o seu banheiro também é uma zona, o seu banheiro. Não, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho meio banheiro das aí, crianças, então é um caos. Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho lavabo, então eu vou tirar o corpo fora porque eu não tenho esse problema. Não tem sim, se a sua sala é toda perfeita e o seu quarto é todo zoado, é o mesmo fundamento. Não, e para mim o paralelo é muito a louça, assim, né? Eu acho que isso tinha na minha casa, assim, existe um armário que tem a louça perfeita guardada na casa dos meus pais, que é a louça herdada dos meus avós, e tá lá tudo lindo, e aí no dia a dia a gente usa copo de requeijão lascado, com o prato também lascado, enfim, talher descombinando, sabe? E quando eu fui ter a minha própria casa... Pode ser, mas é que não era assim com muito estilo, aquela coisa. E quando eu fui ter a minha própria casa, eu falei, não, eu quero usar tudo agora, assim, eu não quero guardar para o dia da festa, assim. Acho que a gente tem que ter essa mentalidade mesmo. Sabe uma coisa que também eu acho que lembra muito essa história do lar? Por exemplo, nunca fui na casa do Maurício 2 vezes que ela estava igual, né, Maurício? Ela nunca tá, ela é sempre... a gente, essa cadeira estava aqui, agora está lá, aquele sofá estava ali, agora está lá. Ou seja, a casa tem um movimento. Quando você tem aquelas casas que são tão duras, que elas foram feitas e agora não pode mexer, porque eu nem sei para onde levar, nem sei o que fazer, ela deixa de ter esse movimento, essa dança. Aqui em casa eu mesmo, eu mudo, se chegar aqui... uma orquídeazinha pequenininha, desse tamanhozinho, que era só botar num canto, não é só botar num canto, muda a casa inteira, porque é toda uma energia. Então a gente tem que entender que a casa, ela se movimenta como a gente também está em movimento nessa vida. Então se hoje uma coisa é importante aqui, agora está ali, e assim a gente vai indo. Sabe, entender que nada é tão estático assim, tudo pode se movimentar naturalmente, entendeu? Acho que uma coisa... E agora eu imagino que a gente vai... Desculpa, uma coisa essencial que você está falando aí, Luffy, é que é entender essa casa como um organismo vivo, né? Tipo, o lar é uma casa, é o que eu falei, é uma casa em movimento, é uma casa dinâmica. Então, o que a gente precisa deixar de lado um pouco é essa noção de casa pronta, né? Que é uma coisa que a gente ouve muito. Eu já terminei a minha casa está pronta, eu terminei a decoração, ou minha casa nunca fica pronta e aí você fica angustiado por conta disso. A verdade é que não existe casa pronta, não existe uma casa... que não se movimente, né? Porque, na verdade, a gente está se movimentando o tempo todo. Todos os dias a gente tem uma experiência nova, por mais que a gente esteja ficando o dia inteiro em casa. Quem está ouvindo o que a gente está falando aqui, talvez possa sair dessa live diferente. Então, uma live que você escuta, uma viagem que você faz, um relacionamento, um filho que chega mas tudo isso faz a casa se movimentar. E esse exercício de manter a casa em movimento é o que deixa ela viva. Então, é o que o Luffy falou, a minha casa é muito isso, é uma casa de experimentação, muita coisa entra também, muita coisa sai, eu vou experimentando coisas porque eu sou arquiteto, mas uma coisa interessante nesse momento é que a gente está percebendo a casa de uma maneira muito diferente, né? Tipo, por exemplo, a gente está percebendo muito a questão da janela, da luz entrando, que hora a luz entra, né? Tipo, então isso também são sinais que a gente não conseguia perceber antes, que são informações importantíssimas para a gente montar a nossa casa. Ontem eu estava conversando com um amigo que me disse uma coisa que eu achei muito bonita, que ele disse assim, agora que eu sei em que momento que o sol bate na minha sala, eu sei que esse é o momento de eu ler, é o momento de eu meditar, é o momento de eu estar ali,
Então, tipo, isso define os móveis que você tem, o layout da sua casa, a decoração que a gente vai ter dentro de casa. Então, esse momento é para a casa se movimentar mesmo. Ela tá pedindo isso, e esse é o fluxo natural dela. E eu imagino que vai mudar muito agora, né, daqui para frente. Eu queria ouvir de vocês um pouco essa perspectiva de futuro, porque a gente, né, as notícias da Organização Mundial de Saúde é de que até a gente está numa situação estável de novo, isso pode levar até 5 anos. Vão ser anos daqui para frente em que a gente vai viver diferente, né, passando mais tempo dentro de casa, recebendo menos. Isso acaba mudando o centro também de convívio da casa, né? Talvez a gente passou por uma fase em que a cozinha estava integrada com a sala de uma maneira, né? Quando a gente cresceu, a cozinha era um lugar escondido, né? Que, enfim, fecha a porta e lá é a sala de jantar. Depois a gente passa por um momento de integrar isso para a convivência. E como vai ficar isso agora em que essa convivência vai ser reduzida? Será que a gente vai voltar a valorizar o quarto, as janelas, as varandas? Como que, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra questão que é a do consumo, né? Nesse momento de crise, de recessão, a gente tem que fazer as coisas durarem mais, tem que consumir menos, tem que se preocupar mais com essa sustentabilidade para passar por esse momento difícil que deve durar um bom tempo. Então, como essas coisas combinadas, né, essa experiência da pandemia, essa coisa da crise econômica, como isso deve afetar a nossa relação com a casa aqui para frente? O que a gente deve valorizar mais, na opinião de vocês, para o futuro próximo? Como que isso vai mudar nosso jeito de viver o lar? Eu acho que existem várias formas de mudanças que acontecerão, mas uma delas é que a nossa casa vai ser mais conectada. Isso ela vai. A gente já está experimentando isso, porque assim como a cozinha era aberta porque a gente queria receber e ter um monte de gente, né, entre sala e cozinha, agora a gente precisa ter um lugar para fazer live, a gente precisa ter uma iluminação boa para conversar com a família inteira, a gente precisa ter uma internet boa para poder segurar os vídeos, a gente precisa ter, enfim, milhões de coisas. Eu acho que talvez essas iluminações assim de celular deve ter sido uma das coisas que mais venderam aí ultimamente. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter, entre várias elas, e aqui a gente vai falar de várias, mas uma dessas coisas eu acho que é uma casa mais preparada para a gente ter uma comunicação externa sem sair de casa, né? Eu hoje, por exemplo, estava editando um vídeo que vai entrar no ar domingo, que eu estava visitando a casa de um amigo na França, o cara andando na casa toda, ou seja, quando eu ia fazer isso, quer dizer, ia ser muito difícil eu ter que pagar para ir até lá e tal. Agora eu estou fazendo isso. Então a minha casa deixou de ser só um lugar onde eu durmo, onde eu recebo amigo, onde eu faço comida, onde eu me reconheço, onde eu sinto, mas ela também é um portal de visitação para fora. Quer dizer, a hora que eu estou falando com uma outra pessoa, eu acho que a gente também vai ter que acordar já bonito, entendeu? Também tem essa, já tem que acordar já, ai meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, porque alguém pode me ligar de qualquer hora no vídeo e eu você está... Tem milhões de coisas que você começa a sua casa começa a ser personagem. Então, eu acho que assim, nesse momento especificamente, a gente não está recebendo pessoas, mas eu acredito que na verdade vai acontecer o contrário. Eu acho que vai ser muito mais seguro a gente ter a curto e médio prazo, a gente ter um grupo de amigos que a gente sempre recebe em casa do que a gente ir a uma festa, a uma balada, a um restaurante, a um bar. Então, nesse momento, a nossa casa ela está muito fechada, mas assim que iniciar a flexibilização, enfim, com todos os cuidados, os círculos eles vão ser muito mais fortes, né? Na verdade, a gente vai ter muito mais prazer e a gente vai fortalecer muito mais os vínculos de amizade e familiares que a gente tem e conviver com essas pessoas, porque com essas pessoas que a gente tem a segurança de poder compartilhar coisas, ficar dentro do mesmo espaço sem a preocupação do distanciamento. Então, na verdade, eu acho que vai acontecer um pouco ao contrário. Eu acho que não é encher a casa de gente, mas é sempre receber aquele grupo que realmente importa muito para você. Toda a casa vai passar por modificações, todos os ambientes, a gente poderia passar ambiente por ambiente, mas, por exemplo, a entrada na nossa casa muda completamente, então, tipo, toda a questão da higienização, tirar o sapato, que era uma coisa que eu e o Luffy, nós somos vizinhos, a gente praticamente poderia estar fazendo essa live juntos, porque ele está... A gente mora na mesma rua. A gente mora na mesma rua.
por coincidência total. E a gente já tinha essa prática, e eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa que vai se transformar numa coisa muito normal, a gente tirar o sapato. Então, qual que é a relação, qual que é a nossa relação com o hall? Isso vai mudar muito, né? A gente limpar as embalagens, limpar as sacolas, tudo isso. Eu acho que a cozinha toma um lugar muito importante, que eu acho que a gente vai ter um boom aí de cozinheiros, né? De pessoas que, de fato, estavam distantes da cozinha e vão retomar, não só reaprender a cozinhar, mas assim, se reconectar com o seu próprio alimento. Então isso é uma coisa muito importante. Teve um boom também, né, de vendas de panelas e acessórios para a cozinha. A sala e a varanda é um espaço muito mais multifuncional do que a gente imaginou, né? Tipo, quem tem criança em casa criou brinquedoteca na sala, quem deixou de ir para academia montou uma academia na sua sala, as pessoas que estão trabalhando no quarto, na sala, na varanda. A questão da varanda, né? Tipo, muita gente tem falado de que as varandas elas vão permanecer mais tempo abertas para a gente ter esse contato com o exterior. E o quarto que você falou, eu acho que talvez acho que seja o quarto o ambiente mais de privacidade, mais de reconexão, mais de a gente recarregar as nossas energias. Então, tudo aquilo que transformar o quarto num lugar mais calmo, mais tranquilo, onde a gente vai ter privacidade, silêncio, realmente isso vai ser super valorizado dentro do quarto. Então, tem muita gente falando sobre essas modificações, mas se a gente for pensar a fundo, cada ambiente da casa vai ter algum tipo de impacto no futuro por conta do que a gente está vivendo agora. E eu acho que em termos de decoração, a gente vai ter elementos que nos fazem companhia de alguma forma. Então essa história de plantas já vinha há algum tempo, né? A paixão por plantas. Mas agora a planta ganhou um outro sentimento, é um outro ser vivo que te acompanha dentro de casa também. Eu acho que a gente viu bastante gente que nem tinha planta começou a ter agora durante esse período. Essa história, como você falou, que eu adorei, que a comida deixou de ser aquela coisa chique de chefes. Preciso fazer uma coisa que pareça que eu sou um grande chefe. Não, para você realmente se preocupar com a sua alimentação desde ali do início, muito mais importante você do que querer ser um chefe. Ou seja, a casa cada vez precisa te abraçar mais, né? Cada vez ela precisa se encontrar mais. Eu tenho um caso muito legal que eu gosto de contar quando eu fui fotografar uma menina na África do Sul e que eu achava que ela tinha uma casa minimalista, porque não tinha nada dentro da casa dela, nada. Tipo, ela era vazia, branca, era cimento queimado, um sofá cinza, uma mesa, uma plantinha e tal. E aí e era linda a casa, maravilhosa, no alto de uma antiga fábrica de foguetes de artifício, aquela fogos de artifício. E aí eu perguntei pra ela, falei, nossa, que legal seu estilo minimalista. E aí ela falou, eu não sou minimalista. Oi? Tipo, eu olhei e falei, o que eu não tô vendo aqui, né? Não tem nada dentro da casa. Ela falou, não é porque a minha casa esteja vazia, eu sou uma mulher em construção. Então eu acho que a casa, ela vai virar isso, sabe? Esse espelho de quem você está se tornando, o que você realmente está ali. Porque às vezes você não ter nada significa muito, né? Porque não é porque você está cheio de objetos que tudo ali tenha sentido para você. Às vezes você está ali só colocando para preencher espaço, combinar com a cor do sofá, e aí não faz sentido. Então eu acho que esse encontro com você mesmo, entendendo que casa virou espelho, casa virou abraço, casa virou companhia, virou amigo, virou terapeuta. Eu acho que ela sai um pouco da questão só decoração e moradia para virar um ser. Eu acho um ser vivo. Nossa, que incrível ouvir isso. Gente, eu não acredito, mas já acabou o nosso tempo, tá quase acabando. Minha última pergunta para vocês vai ser: eu queria saber o que vocês estão fazendo na casa de vocês. Vocês são tão inspiradores para tanta gente, então o que vocês estão fazendo nessa quarentena para mudar a casa, para viver a casa mais feliz? Bom, vamos lá. Eu fiz algumas mudanças em casa, enfim, fazia anos que eu não passava tanto tempo dentro da minha casa, não tinha mais fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência, e eu acho que uma coisa que eu comecei a fazer durante esse período, hoje está fazendo 70 dias que eu estou em casa, eu comecei a fazer uma lista das coisas que eu não quero deixar de fazer
quando eu puder sair, sabe? Porque tá tanto tempo dentro de casa sozinho, no final das contas eu tenho conversado muito comigo mesmo e cuidar da casa, na verdade, é um processo de conexão com você mesmo, né? Com aquilo, entender aquilo que é importante para você, aquilo que você acredita. Então tem algumas coisas assim, tipo, ter um lugar super gostoso para poder trabalhar dentro de casa é uma coisa que eu não quero deixar de ter, eu não tinha. A conexão que eu tenho com, com a cozinha e com comida é uma coisa que eu não quero deixar de fazer, meu alimento. Então acho que é isso, acho que eu estou passando também por um processo de descobrimento interno e decorar a casa é você fazer essa faxina interna, sabe? Tipo, você abrir todas as suas gavetas do seu coração, tipo, entender quem é você, o que que importa, o que que fica, o que que sai, o que que você quer que permaneça. Então, minha casa está mudando, mas eu estou mudando junto com ela. Eu acho que essa é o foco que a gente deve ter. Bom, eu comecei naquelas primeiras semanas, eu acho que todo mundo estava na mesma história. Deixa eu arrumar essa gaveta da cozinha, deixa eu arrumar essa história aqui né, de bagunça, etc e tal. Mas quando eu juntei tudo para jogar fora, foi muito engraçado porque não tinha muita coisa. E aí eu me pego chorando, às vezes, eu sou desses, tá, gente? É bom avisar aqui já de cara, porque eu me pego olhando para as coisas e eu começo a lembrar da carinha daquela pessoa lá, não sei aonde, que me vendeu aquele tapete, aquela artesã que a gente conheceu, e aquela planta que foi o dia que eu peguei. Aí eu começo a entrar numa situação aqui dentro de casa de conversar, é modo de falar, tá? Mas assim, de me sintonizar com cada coisinha que tem aqui. E eu percebi que, assim, se tiver coisas aqui pra mim que não faz sentido, deve estar escondido em algum lugar que eu não sei, porque tudo aqui eu consigo realmente me conectar. Então, pra mim, eu acho que está sendo uma terapia, assim, que eu agora eu nunca parei para pensar essa resposta, assim, mas eu hoje consigo perceber que bom que eu faço o que eu falo, sabe? Porque era muito fácil você tem que ter uma casa, não sei o que lá. E aí agora eu olhar e falar, nossa, eu vou jogar metade das coisas fora. Eu falava, gente, tudo aqui realmente faz sentido com aquela história. Então eu tenho conversado muito com tudo isso, eu tenho relembrado esses momentos que eu vivi através das representações que estão aqui dentro, sabe? Fazendo um carinho. Cada dia eu converso com alguma coisa que me lembra algum momento, alguma história bonita que eu vivi, para poder mostrar que a vida vivida está representada em forma de decoração na minha casa, sabe? Nossa, que bonito. Eu vou te dar Muito um abraço, bonito. amigo. Um Eu vou te abraço. dar um abraço aqui. Cadê? Ah, sim! Vocês são demais. Sim. Ai, vocês são incríveis, gente. Muito obrigada por essa conversa. Que delícia, que Então, saudade. queridos, a gente vai chamar agora, queria pedir para vocês ficarem mais um pouquinho para a gente contar qual que é a próxima ONG premiada pelo edital Cuidar Mais. É para isso que a gente está fazendo essa live hoje, para mostrar quem são as 10 ONGs de saúde que vão receber os recursos da Sorria nos próximos 3 anos. E eu chamo para contar para a gente a gerente Vu Yuenyu, que é da loja do Centro Cívico A, em Curitiba. Ela vai anunciar a próxima vencedora. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz aqui para anunciar a ONG vencedora, que vai ser apoiada pela Sorria. A ONG é Hospital Angelina Caron. Parabéns! Parabéns, Hospital Angelita Caron.
do Paraná. Obrigada, Maurício e Luffy, por terem estado aqui comigo nessa conversa deliciosa. A gente aprendeu muito com vocês. Eu estou vendo os comentários aqui no YouTube. Essa conversa fluiu muito no coração também de quem está assistindo. Muito obrigada por dividirem com a gente a sabedoria e as experiências de vocês. E por estarem aqui para premiar essa ONG incrível. O Angelita Caron é um hospital que 93% dos atendimentos são do SUS. A gente está nesse momento que a gente precisa mais do que nunca valorizar e defender o SUS e a saúde universal, gratuita, de qualidade. Eles representam 20% dos leitos para transplante de medula óssea nacional. Fizeram ano passado mais de 400 mil atendimentos. É o maior parceiro do SUS no estado do Paraná. Atua em todas as áreas de saúde de média e alta complexidade. E, enfim, é o maior parceiro do SUS no estado do Paraná. E, enfim, com o dinheiro da Sorria, são 360 mil reais. É claro que o custo no hospital é uma coisa astronômica, mas com o dinheiro que eles vão receber da Sorria pelos próximos anos, a gente vai ajudar um pouco mais a ampliar o número de atendimentos e a qualidade dos atendimentos. Então, comprei Sorria para a gente ajudar mais ainda essa ONG e muitas outras. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente se encontre e vocês possam me dar autógrafos reais e a gente possa fazer outras ações como essa para beneficiar o GRAAC. Logo mais eu vou saber a contagem, tenho certeza que a gente chegou a 110 mil reais inspirados por vocês. Muito obrigada e até mais. Claro! Tchau. Eu queria fazer uma pergunta. Agora que a gente não está indo lá pessoalmente na farmácia comprar a Sorria, como as pessoas podem comprar ou contribuir sem sair de casa? Que eu acho que é uma informação boa para a gente saber. Ai, muito obrigada. Claro que bom, as farmácias ainda estão abertas, então ainda dá para comprar na farmácia, caso você precise sair de casa para ir a uma farmácia. Mas se você também pode pedir pelo aplicativo da Droga Raia ou pelo site da Droga Raia, a revista Sorria também está à venda lá. E a gente também vende a revista e os livros e o calendário no nosso site, que é abancadobem.com.br. No link da descrição do vídeo hoje no YouTube, tem o link direto para vocês comprarem os produtos. Vocês também podem, se você não tem a frequência de ir à Raia, a revista bimestral, se você não costuma ir nessa frequência farmácia, você também pode assinar a Sorria. Ela custa só R$ 4,50, é muito barato, gente, não tem assim, é menos que a passagem do ônibus, então dá para comprar e cada revista faz uma doação para o GRAAC, 50% e outros 50% para essas 10 organizações de saúde escolhidas pelo edital Cuidar Mais. E parece muito pouco, né, enfim, a gente escuta de vez em quando, tipo, mas não vai fazer diferença, são só uns centavos. Faz toda a diferença. O novo hospital do GRAAC teve 70% da obra construída com recursos vindo da Sorria. Já são mais de 24 milhões doados só com essa revista. E no geral, né, enfim, mais de 34 milhões de reais doados pela Editora MOL para diversos projetos de saúde. Então, a gente faz, como qualquer diferença, na verdade, que a gente faz no mundo real. É uma questão de mutirão, né? De revista em revista, de centavo em centavo, de boa ação em boa ação, de doação em doação numa live, e de cada gentileza que a gente pratica diariamente aí pelo mundo, é que a gente faz coisas transformadoras. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente faz grandes coisas. E essa é uma das maneiras mais simples de ajudar. É só comprar uma revista, que além de tudo é uma revista super legal. Obrigada mais uma vez, meninos, pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. E doem, convite. pessoal. Um beijo. Até. Tchau. Tá, corrigindo, que eu falei antes, o segundo link da descrição do vídeo do YouTube é onde vocês são caminhados para a Banca do Bem, que é a nossa lojinha, onde a gente vende a Sorria, as edições anteriores, a assinatura da Sorria, os nossos livros lindos, que eu vou ser obrigada a mostrar, porque inclusive me orgulha muito ter feito eles. Posso mostrar aqui. O Melhores Coisas da Vida é um livro com crônicas sobre prazeres simples que fazem a vida valer a pena. Elas foram todas escritas por mim e são baseadas em textos da revista e que a gente publica na seção inicial delas. E ele foi um sucesso, é um dos livros mais vendidos do Brasil do ano passado. Ele tem fotos lindas, textos deliciosos e custa só R$ 4,50, vale muito a pena. Outro livro maravilhoso para quem está precisando de energia para acordar cedo é Para o Dia Nascer Feliz, um livro que fala sobre coisas boas para fazer de manhã cedo.
e ele é também delicioso, tem crônicas, tem receitas, tem muitas coisas boas. E se vocês querem entender por que a gente insiste tanto, por favor, doem para o GRAAC, é porque eles são maravilhosos, incríveis, perfeitos, é a ONG nossa do coração, toda a Editora MOL começou por conta dessa parceria com o GRAAC, eles nos inspiram diariamente, e eles cuidam de um problema que é terrível, mas eles cuidam com muito amor e eles têm a maior índice de cura que a gente tem dos hospitais da América Latina, do mesmo nível dos hospitais da Europa, dos Estados Unidos. O Dr. Petrilli, que falou mais cedo aqui, ele costuma dizer que o grande desafio dele ao fundar o GRAAC foi mostrar que o câncer ainda é uma doença incurável. E se a gente perder alguém para o câncer, não vai ser por falta de esforços, porque a gente mora num país sem acesso, porque a gente está num terceiro mundo. Vai ser porque realmente ainda é uma doença incurável. Eles têm todas as chances de cura disponíveis, todos os tratamentos de última geração, os melhores equipamentos, os melhores medicamentos, o melhor corpo clínico em parceria com a Unifesp, pesquisas para novos procedimentos, eles cuidam dos casos mais difíceis de cuidar, de cânceres ósseos, cânceres oculares, transplantes. Eles são maravilhosos, gente, eles merecem a nossa ajuda e, enfim, espero que vocês vendo esse vídeo se emocionem e acessem esse QR Code para fazer a doação. Vai comigo, vai comigo. Teve um dia que eu fui à noite pro quarto da minha mãe, só que eu tava com muita dor na perna. Então eu não conseguia pôr o pé no chão, só que eu tava com muita dor. Então eu não conseguia andar e pôr no pé no chão. Eu lembro que a gente tinha ido pro médico e eles não sabiam o que eu tinha. No dia que fez o mielograma, fez um laboratório sem anestesia, ela acordada, então foi terrível. Ela gritava muito, a gente segurando e ela pedindo para não fazer isso com ela, foi bem difícil. E no dia seguinte foi quando a gente conseguiu uma consulta no GRAAC. Aí chegando lá no GRAAC, eles ligaram no laboratório, pediram a lâmina. A gente não sabe que tipo de leucemia é, mas é uma leucemia. Vamos internar e começar a quimioterapia agora. Pra gente foi um choque, porque eu perdi meu pai com câncer. Então quando me falaram que a Beatriz tinha um câncer, a primeira coisa que eu pensei, eu vou perder. O GRAAC, ele dá um apoio para você, assim, que não é normal de um hospital, é um normal de uma família. Às vezes a gente ia, a gente saía correndo pelo hospital e gritando. Às vezes a minha mãe dava bronca porque era um hospital. Era divertido. No começo do tratamento ele caiu. Ele começou a cair de pouquinho em pouquinho, então eu deitava, quando eu acordava, no travesseiro tinha um tucho de cabelo. Aí eu comia, caía cabelo na comida. Tem um primo da minha mãe que ele tem uma maquininha. Aí depois eu pedi pra ele raspar. E depois os homens lá da igreja rasparam também, meu pai raspou. Os amigos do meu pai lá da igreja rasparam todos. Então acabava sendo engraçado, então não ficou tão pesado. A Beatriz terminou o tratamento, tá curada, tá terrível, graças a Deus. Cada bilhete que vem da professora eu falo, ai meu Deus, obrigada. Eu acho que ela tem um futuro diferente, né? Ela é uma criança especial. O que ela passou serviu para ela ser um ser humano melhor. Eu quero ser veterinária. Eu gosto de bichinho. Tem uma época que eu queria ser aquelas médicas que faz parto, coisa assim. Só que essas médicas também têm que dar vacina em neném e eu tenho muita dor. Minha gratidão pro GRAAC é eterna. Eu queria mostrar
Tenho tanto orgulho deles que tudo bem. Tá vendo esses cartões lindos? São cartões de presente para vocês escreverem atrás, ó, espaço. Eles são de uma coleção chamada Mimos. A gente percebeu um tempo atrás, a gente passa muito tempo na farmácia por causa da Sorria e da Todos, nossa outra revista, e a gente percebeu que muita gente ia à farmácia e comprava presentes lá, mas acabava saindo só com a sacola de plástico comum da farmácia. Você já deve ter feito isso, de comprar uma lembrancinha de última hora, um chá de bebê que precisa de fralda e alguma outra coisinha, ou então isso, uma lembrancinha de Natal, assim, de último tempo. Tá lá sempre na farmácia, mas aí você sai sem embalagem. Então a gente criou essa ideia de embalagens de presente, cartões de presente, com mensagens e ilustrações do universo da Sorria, em que a gente doa também parte do valor. E são super baratos, gente, é R$1,90 cada cartão. Olha que coisa linda, quanto que você compra um cartão de presente por R$1,90? E o dinheiro também vai para o GRAAC e para as 10 ONGs do projeto Cuidar Mais. A gente também tem várias sacolinhas de presente, essa é uma delas. Elas todas têm mensagens e ilustrações lindas, e você ainda fica sabendo do lado quais são as ONGs beneficiadas pelo projeto. É o que a gente chama da coleção Mimos, ela também está à venda no nosso site, que é a bancadobem.com.br, nossa lojinha. Lá também vocês podem encontrar o calendário, na verdade eu acho que ele já está esgotado na banca, não tenho bem certeza, porque ele é um tremendo sucesso, é o calendário mais vendido do Brasil. No final do ano a gente faz muitos calendários de parede como esse aqui são 12 hábitos para a felicidade. Eles têm lindas ilustrações e conselhos simpáticos para uma vida real mais feliz. E mais todas as datas, claro, é um calendário de parede, custa só R$ 4,50. As páginas têm ilustrações lindas e são destacáveis. E também doa para o GRAAC mais 10 instituições. Você pode ver todos os produtos com detalhes, com as imagens, com vídeos no bancadobem.com.br. E no nosso Instagram, o @editoramol. Sigam a gente lá, a gente está em busca do arraste para cima com mais de 10k de seguidores, então por favor nos ajudem a chegar lá nessa conquista e sigam a gente. Lá a gente mostra os nossos produtos também sempre que tem novidade. O calendário sempre sai no final do ano, em dezembro ele está à venda na Droga Raia e não dura muito tempo porque ele é muito sucesso. E além disso a revista bimestral, essa é a edição desse mês. A gente tem sempre na revista, a gente fala de prazeres simples, fala sobre relacionamentos, não tem nada, não tem nenhuma pessoa que você conheça, porque são só pessoas anônimas, mas que são muito gente como a gente, com histórias maravilhosas que merecem ser conhecidas. Então é isso, gente, termino aqui o meu merchan, mas não a minha participação, eu saio agora, dou lugar para a Rafaela, minha amiga e colega, que vai conversar com o professor Clóvis sobre a vida que vale a pena ser vivida neste momento de crise. Eu volto mais tarde para a conversa com a Rafa Brits, às 19 horas. Vejo vocês lá. Até mais.